Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do Componente Curricular Química 3. E na aula de hoje, a gente vai aprender agora a classificar as cadeias carbônicas. A gente já entendeu que o carbono pode formar cadeias. A gente já, na aula passada, viu como representar essas cadeias, as formas de representação dessas cadeias. E na aula de hoje a gente vai aprender a classificar as cadeias, tá? Isso é importante para entendimentos futuros. Beleza, gente? Então, vamos para a aula. Vamos aprender agora a classificar cadeias carbônicas e vamos usar 4 critérios básicos inicialmente. E depois vamos falar no tipo especial de cadeia, chamada cadeia aromática. Então vamos lá. Então, primeiro, os critérios básicos para você classificar cadeias carbônicas. O critério mais usado, mais básico de todos, é ver se a cadeia forma ou não ciclos. Se a cadeia formar ciclos, ela é chamada de cadeia cíclica. Se a cadeia não formar, ela é chamada de acíclica. O primeiro critério que a gente vai estudar é se a cadeia ela é cíclica ou se a cadeia é acíclica. Lembrando que a cíclica, tá? Esse A é a negação. Então, um exemplo. Se você tem uma cadeia, eu vou usar 4 carbonos sempre. Usar todas as cadeias que eu vou fazer nesse momento inicial, vão ter 4 carbonos sempre. Então veja que se eu tenho uma cadeia assim, CH3 ligado a CH2, já colocando os Hs, viu? CH2 e CH3, que isso vocês já sabem fazer, tá? Olha essa cadeia, veja que você vem de um lado ao outro dela, você começa aqui o início dela e aqui é o fim dela. Você consegue perceber onde é início e onde é fim? Ela não está formando um ciclo. Então, nesse caso, essa cadeia é chamada de é classificada como acíclica. Agora, se eu escrever uma cadeia assim, por exemplo, olha só. Veja, onde é o início e onde é o fim dessa cadeia? Você não tem um início, você não tem um fim. A cadeia está formando um ciclo. Então, essa cadeia ela é chamada de cíclica. Outra maneira de representar essa cadeia. Então, novamente, a gente vai falar muito na aula de hoje sobre representação. Tá? A gente já começou na aula passada, mas a gente vai bater muito ainda em cima disso. Tá? Então, eu posso dizer que essa cadeia daqui, ela pode ser representada simplesmente dessa forma. 1, 2 carbonos, 3, 4. Como a gente aprendeu na aula passada. Enquanto que essa cadeia ela pode ser representada com 1, 2, 3, fechou. Perceba aqui um quadrado. Ela vai ser representada por uma figura geométrica, onde cada vértice da figura corresponde a um átomo de carbono com os seus respectivos hidrogênios. Então aqui nós temos uma cadeia cíclica fechada, uma cadeia acíclica aberta. Daqui a pouco eu vou fazer um bocado de exemplos sobre isso aí. Bem mais exemplos. Outro segundo critério de classificação, que foi o primeiro, são 4 critérios. Segundo critério de classificação é se a cadeia a gente até comentou um pouco sobre isso na aula passada, se a cadeia é normal ou ela é ramificada. Ramificada. Se você pegar alguns livros mais recentes, no lugar de normal, ele pode chamar a cadeia simplesmente de linear. Né? Então, você tem uma cadeia normal, ou toda linear, quando você não tem ramificações nela. Um exemplo, com 4 carbonos, CH3 novamente, CH2, CH2 e CH3, olha. Início ao fim, do início ao fim, é uma cadeia que é normal. Agora, se eu escrever isso aqui desse jeito,
CH3, CH, CH3 e CH3, aí nós temos uma cadeia ramificada. Ramificada. Agora eu tenho uma dica para vocês, preste atenção, para discutir um pouco sobre ramificações. Lembra que, tá vendo que aqui, se eu pegar, vou desenhar aqui uma cadeia com 3 carbonos, só para mostrar uma coisa a vocês, olha. CH3 ligado a CH2 ligado a CH3, ó, 3 carbonos, olha só. Veja que esse carbono do meio tem 2 hidrogênios. Veja que essa cadeia também tem 3 carbonos. Só que ela aqui, no lugar de um dos hidrogênios, você tem uma ramificação. Veja que para eu botar a ramificação, eu tenho que tirar um dos hidrogênios, senão o carbono não vai poder formar apenas as 4 ligações. Se eu deixar aqui CH2, o carbono teria 5 ligações. Então, para poder aparecer aqui o ramo, para poder aparecer aqui a ramificação, vai ter que ocorrer a substituição de um hidrogênio por alguma coisa que tenha carbono. Isso é importante a gente entender. Essas cadeias, também chamadas cadeias substituídas, essas ramificações também são chamadas de grupos substituintes. Então, quando você vê o termo grupo substituinte, é um grupo que está substituindo um hidrogênio na cadeia. A cadeia é ramificada. A cadeia está ramificada. Tá? Então, vamos se acostumar com esses termos, porque eles vão ser muito usados em questões, em textos, a gente tem que se acostumar com eles. Bom, então, veja outro detalhe importantíssimo que eu ia me esquecendo, olha só. Olha esse carbono aqui, ó. É o carbono que está ramificado. Percebam uma coisa, esse carbono é um carbono terciário. Uma cadeia que não é ramificada, ela não pode ter carbono terciário. Ela só pode ter carbonos primários, secundário, secundário, primário. Se aparecer pelo menos um terciário ou quaternário, ela é ramificada. Porque naquele carbono terciário ou naquele carbono quaternário está o ramo, está a ramificação. Foi onde ocorreu a substituição. Então isso é importante a gente entender. Tá? Então, classificamos em aberta fechada, ou acíclica e cíclica, e agora classificamos em normal e ramificada. Outro critério que a gente vai usar é o seguinte: a cadeia ela pode ser saturada ou ela pode ser insaturada. Diferença. A saturada, gente, o termo saturação aqui é em relação a, vamos dizer assim, a estar cheio, a encher. É o sentido comum que a gente tem desse termo, né? Quando a gente está cheio de alguma coisa, a gente não está saturado, né? A gente já usa esse termo, né? Eu estou saturado de alguma coisa. Né? Então, saturar é encher. E insaturado. Ora, insaturado não quer dizer vazio, mas quer dizer tem, mas não está cheio ainda. Essa é a diferença. Vamos entender isso agora. Um exemplo. Sempre com 4 carbonos. Depois a gente vai botar mais ou menos. CH3, CH2, CH2 e CH3. Olhem só essa cadeia. Essa cadeia aqui, ela está com a quantidade máxima que eu posso colocar de hidrogênios nela. Ela não pode ter mais hidrogênio do que isso. Quando é que eu sei que está com a quantidade máxima de hidrogênio? Quando ela só tem ligações simples entre carbonos. Agora, vou desenhar outra cadeia. Olha só que interessante. Olha. Perceba que agora eu desenhei uma dupla. Lembrando que a dupla, uma é sigma, a outra é pi. Não esquece nunca disso. Perceba agora o seguinte. Se eu pegar a fórmula desse composto aqui, ele vai ter fórmula C4H10. E aqui ele vai ter fórmula C4H8. Perceba que quando você tem uma dupla, você vai ter menos hidrogênios do que você poderia ter com 4 carbonos. Se eu botar uma tripla, vou aqui desenhar com tripla, CH tripla C ligada a CH2 ligada a CH3. A fórmula vai ser C4H
5, 6, HC, ó, menos H ainda. Quer dizer que quanto mais ligação π tem, lembra aqui, ó, sigma e π. Sigma, pp, tem duas π. Quanto mais π tem, menos hidrogênio eu vou ter na cadeia. Ou seja, ligações que tem dupla, que tem tripla, tem menos hidrogênios do que uma cadeia que só tem simples. Resultado: uma cadeia, quando só tem ligações simples, você tem a quantidade máxima, está cheia de hidrogênios, ela está saturada. Uma cadeia que tem ligação dupla ou ligação tripla, ela não tem a quantidade máxima de hidrogênios possível, ela ainda pode receber mais hidrogênio nela. E nesse caso a gente fala que ela está insaturada. E tem mais um detalhe: quanto mais π tem, mais insaturada ela é. Isso quer dizer que a gente pode, inclusive, calcular, e a gente aprender isso lá na frente, calcular o índice de insaturação da cadeia. Como é que eu calculo isso? A partir do número de ligações π. Quanto mais π ela tiver, mais insaturada ela é. Então, repetindo, cadeia saturada só vai ter ligações simples entre carbonos. Cadeia insaturada pode ter dupla ou tripla entre carbonos. Esse é o nosso terceiro critério. Está faltando um critério ainda. Vamos subir aqui. O último critério básico, depois a gente vai para alguns casos especiais, mas o último critério básico é dizer se a cadeia é homogênea, ou se a cadeia é heterogênea. Diferença. Uma cadeia que é homogênea, já está dizendo o nome, tudo igual. Homogênea só tem uma coisa. Ou seja, uma cadeia homogênea só tem carbonos. Uma cadeia heterogênea tem algum átomo que não é carbono entre carbonos. Isso é importante. Tem que ser entre carbonos. Não pode ser, por exemplo, um átomo ligado no carbono sem estar ligado a outro carbono para ser heterogêneo. Vamos entender isso aí, vamos entender. Então, primeiro, exemplo de homogênea, com 4 carbonos sempre. CH3, CH2, CH2, CH3. A mesma cadeia de sempre, ó, homogênea. Só tem carbonos. Uma cadeia heterogênea com 4 carbonos. CH3, CH2, O, CH2, CH3. Perceba que eu tenho um átomo aqui que não é carbono e que está entre carbonos. Veja que o O, aqui nesse caso, é o que nós chamamos de um heteroátomo. Então, o que é um heteroátomo? É um átomo que não é carbono. Um átomo que não é carbono é heteroátomo. Né? Então, quando tem heteroátomo, a cadeia é heterogênea. Agora, qualquer átomo pode ser heteroátomo? Não. Ele tem que formar no mínimo 2 ligações para estar ligado a no mínimo 2 carbonos. No caso dessa cadeia aqui, lembra que aqui hidrogênio está um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo. Aqui não tem ninguém ligado a hidrogênio, não. Só esse carbono aqui. Então esse carbono está ligado a esse carbono está ligado a esse. Cuidado com esse detalhe, para não estar se confundindo com uma coisa tão simples como essa. Tá? Outro exemplo, só para a gente se ligar, de homogênea de novo. Outro exemplo de homogênea. CH3 ligada a CH2, ligada a CH2, ligada a CH2, ligado a OH. Olha, veja que aqui também tem o O. Como aqui, ó, nos dois casos tem o O. Só que nesse caso aqui, o O não está entre carbonos. Está ligado a um carbono e a um hidrogênio. Então não é heteroátomo. Heteroátomo é quando ele está entre carbonos. Quer ver outro exemplo? Fazer mais exemplos. Agora a gente vai começar a fazer um bocado de exemplo. Vou subir até um pouquinho aqui, tá? Vou subir até um pouquinho. Olha só um exemplo aqui. Essa cadeia daqui. Vamos classificar ela todinha. Pronto. Olha essa cadeia. Primeira pergunta. Aberta ou fechada? Ou seja, acíclica ou cíclica? Veja que ela forma um ciclo. Então essa cadeia aqui ela é cíclica ou fechada. Segunda pergunta. Normal ou ramificada?
Veja, se você for olhar pelos carbonos, ó, primário, secundário, secundário, primário. Eu esqueci a primário, só está ligado a um carbono. Secundário, secundário e primário. Conclusão, só tem primário e secundário, não tem ramo, não tem ramificação. Então, é uma cadeia normal, não é ramificada. Terceiro, essa cadeia, ela só tem ligações simples entre carbonos. Então, ela é uma cadeia saturada. E por último, tem aqui um oxigênio entre dois carbonos. Então, é uma cadeia heterogênea. Classifiquei usando os 4 critérios básicos. Então, usando os 4 critérios básicos, vamos classificar agora essa cadeia daqui. CH3 ligado a CH, dupla CH, ligado a CH, ligado a CH3, eu agora estou brincando aqui, ligado a C dupla O, ligado a OH. Pronto, vamos classificar essa cadeia. Primeiro critério, cíclica ou acíclica? Nesse caso, ela é acíclica, porque ela não está formando ciclos. Segundo, normal ou ramificada? Olha, um carbono terciário aqui, ó. Se você vê um carbono terciário, não tenha dúvida não. A cadeia, ela é ramificada. Terceiro critério, veja que não tem ordem não. Eu estou seguindo essa ordem aqui, mas você pode usar a ordem que você quiser. Saturada ou insaturada? Veja que tem dupla entre carbonos. Então, é uma cadeia saturada. Por último, é uma cadeia homogênea ou é uma cadeia heterogênea? Veja, tem O, mas não tem nenhum O entre carbonos. Então, é uma cadeia homogênea. É assim que a gente classifica. Fazer mais exemplos. Não vamos cansar, não. Vou pular de cá agora. Fazer mais exemplos. Vamos fazer agora esse exemplo aqui. CH3 ligado a CH2, ligado a CH, ligado a OH, ligado a CH2, ligado a C dupla O, ligado a H. Pronto. Vamos classificar. Então, primeiro critério, aberta ou fechada? Acíclica ou cíclica? Perceba que ela é acíclica. Então, segundo critério, normal ou ramificada? Veja que aqui tem um... Opa, cuidado para não confundir. Isso aqui não é uma ramificação, carbono. Isso aqui é um oxigênio. Esse carbono é secundário, está ligado a 2 carbonos. Lembra que para ser ramificada tem que ser um carbono terciário ou carbono quaternário. Então, nesse caso, a cadeia ela é normal. Ela não tem nenhum ramo ou ramificação. Saturada ou insaturada? Veja, a ligação simples, ou dupla. Mas essa dupla não está entre carbonos. É dupla com carbono e oxigênio. Não vale. Tem que ser entre carbonos. Eu já falei aqui uma vez e repito. A química orgânica ela é muito egoísta. Só interessa o que está entre carbonos. Ali é carbono e oxigênio. Não vale. Só valeria se estivesse entre carbonos. Até porque a gente está classificando cadeias carbônicas, cadeias de carbonos. Então, voltando para cá, é uma cadeia, então, saturada. Porque entre carbonos só tem ligações simples. O último critério, homogênea ou heterogênea. Mais uma vez, só tem carbonos entre carbonos. Eu tenho oxigênio aqui e aqui, mas não está entre carbonos. Então, é uma cadeia homogênea. Esses são os 4 critérios. Vou fazer mais um exemplo. Então, vou pegar aqui uma cadeia desse formato aqui. Pronto. Primeiro, tá na cara que formou o ciclo, né? A gente já percebe de cara. Então, a cadeia ela é cíclica. Bem simples essa parte, né? Ela é, veja bem, carbono primário, secundário, 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 primário. Não tem ramo, não tem ramificação. A cadeia é normal. Ela tem duplas entre carbonos. Dupla entre carbonos. É uma cadeia insaturada. Porque eu tenho ligação dupla, ou se tivesse tripla também, entre carbonos. E por último,
é uma cadeia que é heterogênea porque eu tenho aqui o nitrogênio entre carbonos, olha. Então, é uma cadeia heterogênea. Então, você já está em condições de fazer isso com qualquer cadeia. Um detalhe importante é que muitas vezes a gente junta essa palavra aqui, essa palavra cíclica e heterogênea, a gente pode juntar numa palavra só e chamar de heterocíclica. Então, se você vê o termo heterocíclica, está juntando duas numa só. Heterogênea e cíclica. Heterocíclica. Bom, essa é a classificação básica. Legal? Só que eu queria só, para a gente poder assim adiantar, então veja que a cadeia pode ser, deixa eu aumentar aqui só um pouquinho, para a gente ver. Ela pode ser cíclica ou acíclica, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Tá? Só que tem algumas cadeias especiais que aparecem muito na química orgânica. Muito. Essas cadeias, elas têm uma característica que a gente vai ainda aprofundar essa característica delas. Mas, por enquanto, vamos entender uma coisa. Essas cadeias vão ser sempre assim, ó. C, dupla C, simples C, dupla C, simples C, dupla C, simples C. Sempre vão ser desse jeito. A gente vai aprofundar essa história ainda. Tem um motivo para isso. Mas por enquanto eu quero que vocês só entendam, reconheçam essa cadeia quando vocês encontrarem com ela. Tá? Se vocês encontrarem com essa cadeia desse jeito aqui, 6 carbonos, tem que ser 6 carbonos, duplas e simples alternadas, duplas e simples alternadas. Quando você vê isso aqui, 6 carbonos, duplas e simples alternadas, aí, gente, não tenha dúvida, essa cadeia é chamada de cadeia aromática. Então, se isso acontecer, isso aqui acontecer, você chama a cadeia de cadeia aromática. Tem motivo para isso? Tem. E a gente vai entender isso aí, a gente vai entender lá na frente. Mas por enquanto, a gente está só classificando para a gente reconhecer quando aparecer. Tá? Cuidado que ela é representada assim, ó. Ou, como é que ela é representada? Figura geométrica, que no caso aqui seria o hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então a figura com 6 vértices, não é? Seria essa daqui, a figura, e aí você põe dupla, e aí tanto faz a posição, e simples alternada, contanto que você tenha dupla e simples alternada. Então vai aparecer muito isso aqui para vocês. Se aparecer, isso aqui é uma cadeia aromática. Tá? Algumas observações para a gente encerrar. A primeira é que a cadeia acíclica, tá? Também é chamada de alifática ou alicíclica, tá? Uma observação que você pode encontrar isso nos livros. E segunda é que essas cadeias aromáticas, elas podem aparecer com algumas ramificações nela, com substituição. Lembrando que, olha só, em cada ponta aqui eu tenho um átomo de hidrogênio. Cada ponta tem um átomo de hidrogênio. E eu posso substituir aqui um desses hidrogênios por qualquer grupo que eu queira colocar. Tá? Então a cadeia ela pode ser substituída. A gente fala isso muito em cadeia aromática. O aromático está substituído. A gente vai poder trabalhar muito com isso. O que é uma cadeia aromática substituída? É uma cadeia aromática ramificada. Tá? Então, apenas isso aí. Uma outra coisa que assim, a gente não falou na aula passada, eu deveria ter falado, e agora eu vou falar, é, por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, CH4, uma cadeia com um carbono só, né? É o composto orgânico mais simples que existe. Não tem mais simples do que esse, né? Desenhando direitinho, é C ligada a H, ligada a H, ligada a H, ligada a H. Cuidado, porque às vezes pode aparecer desse jeito. Olha que interessante. C ligada a H, ligada a H. Aí os outros dois Hs, eles podem aparecer assim, ó, preste atenção. Ele pode aparecer com uma ligação desse jeito, com esse formato.
E não se assuste, isso aqui é uma ligação normal, igualzinha essa daqui. E uma outra desse jeito, ó. Pode aparecer uma assim, com tracejados, tá? E outra desse jeito. Tá? Então, ligada a H e ligada a H. Se aparecer uma assim, é só para indicar que essa ligação ela está saindo do plano do papel. No caso aqui do plano da tela, ela está indo em direção a você. É só para dizer isso, que esse H ele está acima do plano, ele está indo em direção a você. Enquanto que esse outro H está indo lá para trás. Está indo para trás. É só isso. Tá? Então a maneira da gente representar que uma ligação está para frente e a outra para trás. Já que a gente não pode fazer isso no papel, então a gente representa assim. Então não acho estranha essa situação. Né? Então, se vê uma ligação desse jeito, é uma ligação igualzinha a essa. Só que ela é escrita desse jeito para dizer que ela está indo para frente. E ela é escrita desse jeito para dizer que ela está indo para trás. Tranquilo, gente, isso aí. Então essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos a classificar cadeias. A gente vai falar muito sobre isso ainda com o passar do tempo. A gente vai classificando muita cadeia, vai discutindo muito isso, que isso é um tema muito importante. E a próxima aula, a gente já vai trabalhar um primeiro grupo de composto que é muito importante para a gente na química orgânica, que são os hidrocarbonetos, tá, gente? Então, por hoje é só. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Então, até lá!